os seus assentos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, bendito o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Um tema muito forte: ele levanta o povo do pó e do monturo exalta-o necessitado. Louvado seja Deus. Sabemos que na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, nós vamos encontrar a palavra salmônico ou salmodiar. E nós entendemos que o livro de Salmos é um livro de louvores a Deus, de adoração a Deus. E o Salmo, ele foi escrito no ano 1500 depois de Cristo e qualificado por Esdras, o escriba, após o retorno do povo do exílio da Babilônia. E nós vamos entender que na classificação do Salmo tem 12 classificações. Nós vamos encontrar Salmo didático, que é o Salmo primeiro, que fala sobre os princípios do homem com Deus. Nós vamos encontrar o Salmo da natureza, que fala o poder de Deus sobre a natureza. Nós vamos encontrar o Salmo imprecatório. O Salmo imprecatório é o Salmo no qual o salmista ele pede a Deus que vingue os seus adversários. Nós vamos encontrar também um Salmo histórico, que é um salmo que vai relatar, o salmista ele vai falar a história do povo hebreu. Nós vamos também encontrar o Salmo da lei, que é um salmo que fala sobre a lei de Deus, o qual o homem deve obedecer e cumprir. Nós vamos também encontrar o Salmo de súplica, o qual o salmista ele vai narrar suplicando a Deus, pedindo a Deus algo. Nós vamos também encontrar o Salmo de degrau, quando o povo de Israel saía das tribos e ia para Jerusalém. Eles iam louvando a Deus até chegar ao templo de Salomão. E quando eles louvavam a Deus, um desse salmo era o Salmo 121, o qual eles louvavam: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Um dos salmos de degrau é aquele salmo o qual o salmista Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele saía da sua casa, da sua tenda, e já ia louvando até chegar em Jerusalém. Então nós vamos também encontrar o salmo de penitência. É quando o salmista ele pega diante a Deus e ele reconhece o seu erro e ele começa a pedir perdão ao Senhor, que é o Salmo 151, quando Davi diz assim: não retire de mim, Senhor, teu Santo Espírito, e não me lance fora da tua presença. Nós vamos, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos encontrar o Salmo de ação de graça, o qual o salmista ele ali glorifica o Senhor, ele dá graça a Deus pelo tudo que o Senhor tem feito e proporcionado. Ele também, esses salmos, está classificado o Salmo messiânico, o qual o salmista vai trazer a respeito do Messias, o qual o salmista vai trazer a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o grande pastor das ovelhas. O salmista também ele vai trazer o Salmo de aleluia. O Salmo de aleluia é o salmo o qual o salmista começa a louvar a Deus do início até o fim do salmo, que é esse Salmo 113, do 12 até o 113. É o Salmo de aleluia. Toda vez que nós vem falando aleluia, aleluia significa exaltar, louvar ao Senhor, bendizer o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Ainda que todo o livro de Salmo seja uma coleção de louvores que cantam a Deus, mas sabemos que o povo hebreu era um povo religioso, era um povo o qual cultuava a Deus com danças, era um povo o qual cultuava a Deus com música e com louvores, e era um povo também que tinha 7 festas, e cada festa dessa eles adoravam ao Senhor. E o Salmo 113 era o salmo que era cantado
também as festas das primícias, as festas ali da expiação, mas uma dessas festas, o qual eles louvavam a Deus com Salmo 112, 103, na refeição da Páscoa, antes deles fazer a refeição da Páscoa. Depois que eles fazessem a refeição da Páscoa, eles louvavam ao Senhor, que é também o Salmo de Aleluia, o Salmo 114 e o Salmo 115. Nós vamos ver o Salmo de Aleluia, também do 147, 148, 149 e o Salmo 150. Nós vamos encontrar o salmista ele expressando a Deus ali, dizendo assim: onde nós vamos louvar ao Senhor. O Salmo 150, ele diz assim: vamos louvar ao Senhor no tabernáculo. E como louvamos a Deus? Louvamos com instrumento, com tamborinho, louvamos o Senhor com harpa, mas louvamos ao Senhor. E por que louvamos a Deus? Louvamos a Deus pela tua grandeza, pela tua sombra, pelos teus feitos, pela sua grandiosa poder. Louvamos a Deus pela beleza da sua santidade. Aí o salmista, no Salmo 150, vai dizer assim: e como louvamos a Deus? Quem vai louvar a Deus? Ele fala: todo aquele que tem fôlego louva a Deus, todo aquele que está vivo louva o Senhor. Hoje nos preparamos com banda de funk, nos preparamos com banda de forró, nos preparamos com banda de pacote, mas chegará um dia quando a igreja for arrebatada, a igreja subir para morar juntamente com o noivo, entrará um período milenar, o qual o Senhor vai
Ele adorou a Deus. Abraão adorou ao Senhor. Nós vemos ali em Mateus capítulo 2 assim. Aqueles magos, quando forem visitar Jesus, a Bíblia diz que ele deu ofertas, tributos para o menino Jesus. Porque o terceiro termo de adoração é o ato de dar. E o que você tem dado a Deus, não só nesta noite, mas o que você tem apresentado diante de Deus, qual é o tipo da sua adoração. Vemos ali Jó, quando ele começou, Deus começou a pedir Jó. Jó estava no momento que Deus tinha exaltado Jó, mas chegou o tempo de Deus tirar Jó da exaltação e colocar Jó no pó. Mas mesmo assim, quando Jó soube a notícia que seus 10 filhos tinham morrido, que tinham perdido seus bens, a Bíblia diz que Jó, a única coisa que ele faz é adorar a Deus. E adorar a Deus aqui é prostrar diante do seu Criador. E de que maneira você tem prostrado diante do seu Criador? Quando Deus fala para Isaías, Isaías, o povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer uma adoração que vem de dentro para fora. Deus quer uma adoração sincera na presença do Senhor. Não adianta adorar a Deus aqui, mas está com vontade de dançar com a quadrilha lá fora. Não adianta adorar a Deus aqui e querer as coisas do mundo lá fora, porque Deus quer uma adoração sincera diante a Ele, que nós viemos se prostrar diante do Todo-Poderoso e adorar a Ele em espírito e em verdade. Que tipo de adoração Deus requer de mim, requer de você? É uma adoração que vem do fundo da alma,
Pai que está no céu. Bendita és tu, ó Deus de honra, glória. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança, meu Deus, a nossa parentela nesta noite. Meu Deus, abençoa cada vida que aqui se encontra. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa, meu Pai, a nossa vida espiritual. Ergue, meu Deus, aqueles que caíram. Sustenta, ó Pai, da força solar. Repreenda, meu Deus, toda opressão e a tristeza. Renova a esperança do coração do povo. Porque o Senhor é Deus, meu Pai, que tira do mundo necessidade. O Senhor é Deus que muda cenário. E eu creio que o Senhor vai mudar cenário. Eu creio que o Senhor vai mudar a vida de pessoas aqui. Eu creio que o Senhor vai mudar a situação. Eu creio que grandes coisas, grandes feitos, o Senhor fará nos nossos meios, Senhor. Meu Deus, eu creio que no mundo tem vidas, meu Pai, que precisa ser transformada, lapidada, lavada, para servir de vaso e instrumento na tua casa. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus que tem um cuidado com os pobres, com o necessitado, e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós somos necessitados da tua graça, do teu poder. E nessa noite, Deus, supra a necessidade da sua igreja, supra a necessidade do teu povo, meu Deus, supra a necessidade do teu povo, Senhor, material, espiritual, supra as nossas necessidades, supra as nossas necessidades. Profeta para a tua igreja, profeta, Deus, para o teu povo, Deus, vai provendo, porque Deus é o Deus que supra a necessidade. Deus é o Deus que provê água do deserto, manda água para o teu povo. Vai provendo sobre as nossas vidas, Pai. Assim eu te peço, Senhor, assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja. Prepara para ser honrado por Deus. Porque Deus não tem coisas pequenas, Ele tem coisas grandes. As bênçãos do Senhor, se nós obedecer ao Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Nós seremos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Continue de pé, igreja. Aleluia. Você faz os agradecimentos. Vamos adorar o Senhor mais uma vez com a banda. Deus de maravilhas. Aleluia. Quantas maravilhas nosso Deus não tem feito por nós. Que possamos buscar enxergar à nossa volta, ao nosso redor, com os nossos olhares espirituais. Vamos buscar fugir deste mundo e viver as maravilhas que Deus tem para nossas vidas. Ah, sim, Deus. Oh,